Bom dia pessoal, nós vamos aqui proceder à resolução da lista 2 de nivelamento, que ainda versa um pouco sobre o assunto de funções, porém com algumas aplicações, que são interessantes no aspecto de você deduzir um comportamento matemático dentro de um fenômeno que está sendo analisado, certo? Primeiro exercício dessa lista, ele está mencionando o seguinte: nós temos uma Secretaria de Saúde de um município que avalia um programa que disponibiliza para cada aluno uma bicicleta, tá? Que deve ser usado no trajeto de ida e volta entre sua casa e sua escola. Tem um gráfico, aí uma representação, em que ele indica no trajeto uma escala, vou colocar aqui exercício 1, ele indica aí para nós uma escala de 1 para 25 mil. Esse ponto está indicando 1 para 25 mil. Ou seja, por um período aí de 5 dias, correto? Ou seja, cada centímetro sendo representado nessa escala. A questão aqui é o seguinte: quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa. Não é um exercício difícil, é apenas tomar cuidado para analisarmos. Ele está considerando que o período de uso da bicicleta vai ser por 5 dias. Nós vamos colocar essa informação, 5 dias. Ele vai fazer o trajeto da sua casa para a escola e voltando. Ou seja, ele vai sair da casa, você tem aí no seu gráfico, na sua lista, vai até a escola, ele percorre esse trajeto, vou colocar aqui de uma forma bem rudimentar, e ele volta. Então ele vai percorrer ida e volta. Vamos multiplicar por 2. Por fim, o que você vai ter, vamos pegar aqui o nosso apagador. Por fim, o que você precisa fazer é ir no gráfico, na representação, e contar a quantidade de quadrados que está representada em centímetros. Cada quadradinho tem uma dimensão de 1 por 1 centímetro por 1 centímetro. Qual é a distância que ele percorreu até chegar à escola. E aí, se você fizer essa contagem, você vai ter aí 16 centímetros percorridos. Pois então, executando essa conta que envolve o número de dias pelo qual ele vai fazer uso da bicicleta, considerando o trajeto de ida e volta, e considerando que a distância percorrida foi 16 centímetros na escala, então ele percorreu durante esse período 160 centímetros. Isso na escala do mapa. O que nós queremos agora é calcular com essa distância real em quilômetros. Então daí, para resolver o problema, eu preciso apenas de uma relação de proporção, comparando as informações que eu tenho. Como é que eu faço isso? De modo bem simples, eu vou associar 160 centímetros, que é a distância que eu percorro em escala, para D, que é a distância real que eu quero, na verdade, calcular. Distância real. Assim como eu tenho no nosso mapa uma relação de 1 para 25 mil. É isso que eu tenho. E aí o que eu preciso fazer é uma multiplicação bem tranquila, em cruz, para identificar qual é essa distância real. Então D vai ser igual a 160 vezes 25 mil. Aí você executando as contas aqui, fazendo de forma bem tranquila, você vai obter 4 milhões, porque 25 vezes 16 dá 400. Você conta 1, 2, 3, 4 zeros. Então isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado à quarta. E que corresponde aqui na forma de potência, se você escrever de forma mais simples ainda, isso é a mesma coisa que 4 vezes 10 ao quadrado vezes 10 à quarta, que é, na verdade, um D igual a 4 vezes 10 à sexta em centímetros, ou 4 milhões de centímetros. A questão é que ele quer que eu gere a resposta em quilômetros, Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma conversão. Então, que conversão é essa? A gente vai transformar o que está em centímetros para quilômetros. Como que eu faço isso?
eu vou fazer aqui a representação da nossa resposta e aí eu vou fazendo uma conversão que a gente, né, ensina na matemática básica como conversão em cadeia. Não sei se vocês já chegaram a assistir ou ver sobre esse assunto. Mas eu sei o seguinte, olha, que 1 metro tem 100 centímetros, isso eu sei, 1 metro tem 100 centímetros, ou 10 a quadrado em centímetros. E eu sei que para chegar em quilômetro, 1 quilômetro tem o quê? Tem 1000 metros. Ou 1 quilômetro tem 10 a terceira em metros. Por que eu faço essa conversão em cadeia? Porque eu observo o seguinte, olha, eu tenho que metro cancela com metro e centímetro cancela com centímetro. Daí eu tenho que sobra para mim a relação de quilômetro que eu quero gerar com isso. E aí eu tenho o seguinte, olha, fazendo esse cancelamento, observando essas relações, eu tenho aqui, olha, que no meu processo, isso equivale a dizer o seguinte, olha, 4 vezes 10 a sexta por 10 ao quadrado vezes 10 a terceira, que é 10 a quinta, que é uma multiplicação, vai retornar para nós 40. 10 a sexta cancela com 10 a quinta aqui, a mesma base, porém na divisão você repete a base, subtrai o expoente, então 10, 4 vezes 10 vai dar um valor para nós aí de 40 quilômetros. Ou seja, é essa a nossa resposta, fazendo a conversão de centímetro para metro e simultaneamente fazendo essa conversão para quilômetros. Então a resposta está aí. Esse ciclista, esse aluno percorreu aí durante 5 dias 40 quilômetros. E aí isso finaliza o primeiro exercício, ok? Vamos lá para o segundo agora. Exercício 2. Exercício 2. No exercício 2, nós temos uma questão bem interessante. Ele fala o seguinte, olha, que o ciclo de atividade magnética do Sol, o Sol tem uma atividade magnética bastante, né, substancial, compreende um período de 11 anos. Ele fala isso. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Então, o início é esse, 1755, né, até o final de 1765, né, até 1765. Vamos colocar esses dados aqui. Bom, enfim, o início do período ele já mencionou, desde então todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. O questionamento dele é o seguinte, no ano de 2101, em 2101, qual é o número de representação do ciclo de atividade magnética do Sol? Qual é o valor numérico desse ciclo no ano de 2101? Esse não é um exercício complicado, é relativamente simples, né? Qual o valor numérico do ciclo? Esse aqui é o questionamento dele. O nosso ponto de partida é pensar o seguinte, que o ciclo em média dura 11 anos. Então, o que você vai considerar? Olha, de 1765 para 1755 decorreram-se o quê? 10 anos. Mais um, você tem um ciclo completo, que envolve 11 anos. Então, para calcular quanto tempo decorreu até o período que ele quer que eu mensure, que é 2101, eu faço 2101 menos, pegar aqui, 1755 mais 1. Essa que é a ideia, seguindo esse mesmo raciocínio. E aí, fazendo as contas, 11 menos 5 você tem 6, aqui era 0, vira 9, que você pediu emprestado, 9 menos 5, 4, e aí você tem 3 aqui no processo. 3, 4, 6 mais 1 dá 347 anos. Né? O que você faz daí? Você sabe o seguinte, que o ciclo dura 11 anos, correto? Então, para você saber qual é o valor numérico desse ciclo, não é difícil, é pensar de forma bastante intuitiva. Olha, 347
eu vou dividir esse período por 11 anos. O que vai gerar no meu quociente aqui, dividendo meu divisão do meu quociente, é a quantidade de ciclos que você já compôs. Ou seja, ele já concluiu a quantidade de ciclos no que vai gerar no meu quociente. Se esse quociente gerar resto zero, então você já tem esses ciclos completos. Se tiver um resto, é porque ele completou esse ciclo e vai iniciar o próximo. Então é o que a gente vai gerar aí. Vamos lá. 347 por 11, eu tenho 3 aqui, da 33 sobra 1, 7, aqui eu tenho 1 e sobra 6. Então o que isso significa? Que ele concluiu numericamente 31 ciclos. Então está aqui, ó, concluiu. Então isso significa intuitivamente que ele iniciou, vai iniciar, né? Iniciou o ciclo de número 32. É esse que representa para nós a resposta, essa que representou para nós a resposta do exercício 2. Um exercício bem interessante, simples na sua concepção, porque era necessário apenas efetuar uma divisão, considerando o período da atividade magnética, para identificar no período especificado de 2101 qual era o ciclo numérico da atividade magnética do Sol. E é isso que finaliza o exercício 2. Né? Vamos agora para o exercício 3. Ele está mencionando aí uma figura bem legal, bem interessante, onde ele diz assim, olha, os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos, né, comerciais. Existem vários modelos, né, de mostradores, ele indica isso, sendo que alguns possuem uma numeração, uma combinação de um mostrador e 2 relógios de ponteiro. Então, o número formado pelos 4 primeiros algarismos representa no mostrador o consumo em metros cúbicos, né? E os 2 últimos algarismos representam respectivamente as centenas e dezenas de litros consumidos. Beleza. Um dos relógios dos ponteiros indica a quantidade de litros e o outro ponteiro indica, né, em décimos de litros, conforme na figura a seguir. E aí você tem uma figura, pegando ela aqui, eu vou dar um zoom aqui para enxergar um pouquinho mais. Então você tem uma figura aí fazendo, né, uma referência, vamos colocar aqui que é o exercício 3, esse cara, que é o que a gente vai desenvolver agora. Ele gera para nós aí no desenho esses algarismos 3, 5, 4, 3, né? Depois ele gera o 8 e o 5, o 8 e o 5. E aí nos 2 mostradores ele indica aqui um mostrador em litros, está indicando para nós aí, e um outro mostrador em décimos de litros, que está aqui, né? Décimos de litros. É isso que ele está mencionando. E aí ele informa aqui também, em cima, que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Isso também é informado para nós aí no processo. Então, o que você teria que fazer? Observar no mostrador e construir o resultado para a gente. Então, como é que eu faria isso aí? Olha, ele menciona que os 4 primeiros algarismos correspondem ao consumo. Então, aqui eu teria o que? 3.543 o que? Metros cúbicos. 3.543 metros cúbicos. Só que ele quer que eu gere a resposta em litros. Então, o que eu faço? Uma conversãozinha rápida em cadeia. Aqui no caso é até mais tranquilo você já fazer uma regra de 3 direto. Você sabe que você tem 3.543 metros cúbicos. Então, isso aqui é em litros. Vou colocar aqui um alfazinho. É só executar o produto. Então, aqui vai dar 3, 5, 4, 3 e coloco 3 zeros em litros. Então, dá 3.543.000 litros. Beleza? Bom, aí ele vem para os 2 últimos algarismos, que representam as centenas e dezenas, né, de litros consumidos. Como é que você agora associa? Aqui você tem 8, 5, que daria 850. Isso representaria 850 litros. E aí você vai para o mostrador. No mostrador de litros lá ele está indicando, está bem apagadinho, mas ele indica o número 9.
E no mostrador de décimo de litros, ele está exatamente no meio do caminho entre 3 e 4. Então, isso aqui seria 850, vamos colocar aqui, mais 9, mais 0, entre 3 e 4 aqui, 0,35. Então, compondo com esses dois mostradores em relógio, eu teria aqui 859,35. E aí, juntando esse resultado com esse resultado, você teria a resposta do processo, ou seja, desse exercício, que seria 3.543.859,35 litros. Então é isso que corresponde aí à resposta desse exercício. Exercício bem interessante, né? É de interpretação e que permite aí que nós resolvemos ele de forma bem suave. Valeu? Vamos lá para o próximo, exercício 4. Exercício 4, né, que envolve aí uma curva de demanda, né? Oferta e demanda de um produto. Nós mencionamos isso na primeira lista, um exemplo nessa linha de argumentação. Exemplo 4, vamos lá. Exercício 4, perdão. Então, no exercício 4, o que ele informa para a gente é o seguinte, que as curvas de oferta e demanda de um certo produto representam, respectivamente, é o que está mencionando, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos, né, a comercializar em função do preço. E aí ele menciona essas duas curvas que são representadas em termos de uma função linear, de uma reta. Então ele dá aí uma curva QO, né, Q0, ou oferta, QO, como menos 20 mais 40P, e uma curva QD. Aí na lista é bom que vocês façam apenas uma correção, eu coloquei QO nos dois, a ideia é colocar QD na segunda. Então, QD é igual a 46 menos 2P. É isso. O que é pedido é o seguinte, olha, Q0 é a quantidade de oferta e QD é a quantidade de demanda. O que ele quer saber, onde P é o preço do produto. A partir dessas equações, ele quer saber, né, o que os economistas, e aí nós mencionamos isso na videoaula passada, o preço de equilíbrio de mercado, ou ponto de equilíbrio, que é quando Q0 e QD se igualam. Então, para essa situação que a gente descreveu, qual seria o preço, o ponto de equilíbrio nessa curva? Ou seja, é a situação onde as duas curvas aqui, no caso, se igualam. Esse é um exercício bem simples, porque na verdade era apenas para você igualar as duas equações. Então, quando Q0 é igual a QD, então daí você teria menos 20 mais 4P igual a 46 menos 2P. Fazendo isso, fazer aqui em cima agora, você isola, jogando 2P aqui para a esquerda, se ele é negativo, passo para cá positivo, somando, com 4P vira 6P, e do lado direito você tem 46, com menos 20 que é negativo, vai para o lado direito somando, então torna-se 66. Por fim você tem que P, então aqui é igual a 66, dividido por 6, logo P aqui é igual a 11. E 11 é o preço necessário aí para que você tenha as duas curvas, a de oferta e demanda, sendo igualadas. E finaliza para nós o exercício 4. Beleza? Exercício bem legal também, de compreensão, fácil e está resolvido. Vamos agora para o exercício 5 da nossa listinha. No exercício 5, ele menciona assim, olha, um professor, pode ser eu, por exemplo, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis, né? Então, para ele ajudar os alunos, ele fez o seguinte, ele usou uma função polinomial de grau menor que 3 para alterar as notas da prova, para notas y igual a fx conforme o seguinte. Então, para a nota 0 permaneceu 0,
para a nota 10 permaneceu 10 e para 5 ele passou para 6. Então eu quero saber qual é a expressão da função a ser utilizada pelo professor. Um exercício bem legal, bem interessante, onde a ideia de domínio e contradomínio tem que ser aplicada. Então eu começaria assim, olha, eu tenho uma função cujo domínio representa o conjunto dos valores possíveis de uma nota de prova, que é de 0 a 10, que leva ao contradomínio, que também só pode ser de 0 a 10, que é o conjunto dos valores de notas que nós temos. Tal que a lei de associação é uma função, como é uma função de grau menor que 3, eu tenho no máximo uma função de grau 2, da forma ax² mais bx mais c. Daí eu vou usar as informações que eu tenho. Ele diz o seguinte, olha, que se o aluno tirou 0, ou seja, se a entrada é 0, a saída continuará sendo 0. Se o aluno tirou 10, a entrada é 10, então a saída continua sendo 10. E se o aluno tirou 5, entrada 5, essa saída passa a ser 6. Então ele quer saber, com base nessas informações, qual é a função utilizada nesse processo. É isso que eu preciso fazer, é o que a gente vai executar agora. Então, nesse processo aí, o que é interessante fazer é apenas substituir os dados que eu tenho na função na representação dada. Então, o que vai acontecer? Onde tem x, eu vou lançar 0, isso retorna 0. Onde tem x, eu lanço 10 e retorna 10. Onde tem x, tem 5, retorna 6. Então, fazendo um por um, de forma gradual, f de 0, ou seja, significa que eu vou aplicar em x0. Aqui eu vou ter a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c, e isso tudo é igual a 0. Como 0 multiplicado por qualquer coisa é sempre 0, 0 aqui, então, por definição, a gente já acha o valor do c, o valor da constante c igual a 0, correto? Nessa mesma linha, nós vamos resolver os outros dois casos. Então eu venho aqui e lanço f de 10 igual a vezes 10 ao quadrado mais b vezes 10 mais c, e isso tudo é igual a 10. Então, fazendo essas contas aí, 10 ao quadrado é 100, então vai ficar 100 vezes a mais 10 vezes b mais c igual a 10. E aí, faço a última conta aqui, e aqui não consigo reduzir mais nada, que é lançar f de 5 igual a 6. Então, vamos lá para f de 5. Eu tenho 5 ao quadrado, que é 25, então 25a, mais 5b, mais c, e isso tudo tem que ser igual a 6. Como eu já sei que o meu c é igual a 0, que é a primeira informação que eu tenho, esse elemento aqui vai ser já desprezado. E aí você vai ter um sistema, né, de duas equações. Então nós vamos reescrevê-lo aqui, colocar aqui entre chaves, 100a mais 10b igual a 10. E aqui 25a mais 5b igual a 6. Daí em diante, você pode resolver por quaisquer caminhos que você julgar necessário. Eu vou usar um método aqui bem interessante, que é o de comparação. Eu vou comparar as duas equações de modo a conseguir eliminar uma das variáveis e aí resolver o problema dessa forma. Uma maneira que eu posso fazer isso é de tentar fazer com que uma delas seja igual, porém com sinal oposto, porque se eu somo eu cancelo tudo. Então, se eu pegar, por exemplo, essa equação de baixo e multiplicar por menos 4, não é à toa, porque 4 vezes 25 é 100, eu tenho 100 aqui, só que quando eu insiro o sinal de menos, eu tenho o sinal oposto com ele lá. Então, ao fazer isso, repetindo aqui, ó, 100a mais 10b igual a 10, aqui embaixo eu vou ter menos 100 vezes a, que eu vou multiplicar toda a expressão, não só o a, menos com mais menos b, menos 20b, e menos 24.
que eu faço agora? Agora dá para pegar e fazer essa conta, porque se eu somar as duas equações, ó, que é o que eu estava querendo, então daí eu cancelo o 100 com o 100 negativo, somo o que tem aqui, mais 10b menos 20b dá menos 10b. E aqui 10 menos 24 dá menos 14. Como os sinais aqui vão se anular, então vai ficar 14 sobre 10. Que se você quiser, você pode simplificar por 2. É possível. Então o b aí vai ser igual a 7, 14 por 2, 7, e 10 por 2, 5. Pronto, achamos o valor de b, ok? Para encontrar o valor do A, basta que substitua numa das equações e você matou o problema. É isso. Então vamos fazer aqui, vamos pegar essa daqui, tem um termo menor. 25A mais 5B igual a 6. Então eu tenho 25A mais 5B igual a 6. Então agora é só substituir. Então fazendo isso, eu tenho 25A mais 5 vezes B, vamos colocar aqui 7 quintos, igual a 6. Então daí o que você pode fazer? Olha, como o 5 aqui é comum, ó, você pode cancelar ele com esse termo aqui. Então daí eu tenho que 25A é igual a 6, aqui sobrou 7 positivo e vai passar para cá negativo, 6 menos 7. Então 25A é igual a menos 1, então o A é igual a menos 1 sobre 25. E aí nós encontramos os outros dois coeficientes que eu buscava, o A e B, porque eu já sei que o C é 0. Então, portanto, a função que esse professor usou para calcular essas notas é da forma menos 1 sobre 25, associado ao A, que é o x², mais 7 quintos. E isso finaliza aí o exercício 5. Exercício bem interessante, é um pouquinho mais algébrico, né, do que os demais, mas que tomando-se certos cuidados, sobretudo com as somas, subtrações das equações, não é um exercício que vai demandar muita dificuldade da sua parte, beleza? Está resolvido. E aí nós vamos agora para o próximo exercício, exercício 6, né? Exercício aí do forno. Vamos lá para ele. Então, exercício 6. O exercício 6, ele diz o seguinte, olha, a temperatura de um forno em graus centígrados, né, é reduzida por um sistema, né, a partir do instante de seu desligamento, que é em T igual a 0. E varia de acordo com a expressão que ele dá aí, que é T de T, né, T de T igual a menos T² sobre 4 mais 400. Isso é uma função que é dada para nós no enunciado aí. E aí ele menciona no texto, por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando a temperatura atinge 39 graus Celsius, né? Porque nessa temperatura ele destrava. Bom, ele quer saber qual é o tempo mínimo de espera em minutos, né, após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta. Ou seja, um exercício interessante, nós queremos o quê? O T, essa é a ideia. Queremos T, que é o tempo, e aqui vai a nossa ideia para o qual a temperatura, né, nesse instante seja de 39 graus. Essa que é a ideia do exercício. Como eu já comentei, não sei se já havia falado isso nos outros exercícios, mas matemática é uma linguagem, e o que a gente está fazendo aqui é a interpretação dela. Ele quer um instante para qual a temperatura seja 39. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir onde tem o meu T de T por 39 e resolver o exercício. Essa é a ideia que está associada aí. Então, fazendo as contas aqui, eu tenho 39, vamos substituir, igual a menos T² sobre 4 mais 400.
Aqui eu vou isolar o t quadrado em função do resto. O t, na verdade, em função do resto. Então daí, o que vai acontecer? Eu vou passar o t quadrado aqui para a esquerda e passar o 39 aqui para a direita. Você vai ter mudança de sinal. Então aqui você tem t quadrado sobre 4 igual a 400 menos 39. Então daqui você tem t quadrado igual a t quadrado sobre 4 igual a 361. Daqui você vai multiplicar o t quadrado por 4 vezes 361. Daqui, do jeito que está, esse 2 que é uma potência já vira o quê? Uma raiz quadrada. Então daí você pode escrever que t é igual a raiz quadrada de 4 vezes 361. Por fim, daqui do t eu já consigo extrair a raiz quadrada de 4, que é 2, e aí vai ficar a raiz quadrada de 361. Se a gente pensar num tempo, né, em minutos inteiro, temos que pensar num número que de fato elevado ao quadrado, ele próprio seja 361. Então você fazendo algumas contas, vamos por exemplo pegar 10. 10 ao quadrado é igual a 100, então é um pouco distante. Se você fizer tentativas para chegar num número próximo de 361, sendo que ele ao quadrado elimina a raiz, você mata o problema. Vamos tentar um outro aqui, 15. Ou seja, 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Fazendo as contas aí dá 225. Tem que ser um pouquinho mais. Vamos tentar 20. 20 ao quadrado é 400. Opa, está próximo. 400 é um pouquinho acima de 61. Então provavelmente deve ser o 19. Então você faz as contas aí. 19 ao quadrado, 19 vezes 19, dá 361. De fato é o número que eu preciso. Então t é igual a 2 vezes 19 ao quadrado. Daqui você cancela 2 com 2, que a raiz é quadrada está implícita. Então t é igual a 2 vezes 19. Portanto, o tempo necessário para que haja abertura aí do forno é de 38 minutos, quando a temperatura chegar a 39 graus Celsius. Certo? Então com isso aí, a gente resolve o exercício, bem legal também, razoavelmente simples, e finalizamos. Vamos agora para o penúltimo exercício da nossa lista, exercício 7. Exercício 7, que ele menciona o seguinte, né? Ele fala assim, olha, no Brasil há várias operadoras de telefonia e uma pessoa recebeu proposta de 5 delas, né? Listadas aí pra gente como A, B, C, D e E. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico que é fornecido para vocês aí, na lista de vocês. O questionamento que ele nos faz é o seguinte: essa pessoa pretende gastar exatamente R$30 por mês com o telefone. Dos planos apresentados, qual o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto por essa pessoa? Então, esse é um exercício interessante, que se você observar o gráfico com cuidado, você mata o problema sem muitos atropelos. A pergunta é, essa pessoa pretende gastar exatamente R$30. Então, o que você precisaria fazer? Eu não vou reproduzir o gráfico inteiro, apenas uma parte dele para ficar mais fácil a explanação. Mas você tem lá uma representação de custo, em reais, vou colocar aqui, com o tempo de chamada, o tempo em minutos. A sua análise deve se pautar pela pergunta que ele está fazendo. A pessoa pretende gastar exatamente 30. Então, em algum local aqui do seu gráfico, você tem o valor de 30. E aí, o que você pretende ao fazer a aquisição de um plano? Ter a melhor relação de custo-benefício. Então, se você se pautar por essa linha, em representação ao tempo de chamada, que é o maior que você quer, de todas as alternativas que você tem, vamos para a eliminação. O A não é legal para você. Por quê? Porque quando ele chega em R$30, e aí a tua linha de comparação é essa,
você vai observar que o plano A, em R$30, ele vai atingir para você um tempo mensal aí, de pouco mais de entre 20 e 30 minutos. E fazendo essa mesma análise, você percebe que o plano B, por eliminação, já não serviria para você, porque ele é um plano fixo aí de R$50. O E também não é interessante para você, porque o E, ele, ao chegar em R$30, já o consumo em minutos é pequeno. Então, de todas as alternativas que você tem, o melhor plano, se você analisar aí, é o plano C. É o que apresenta o melhor custo-benefício, né, entre todas as alternativas que você tem. Como é que você vai analisar isso? A métrica está aqui, ó. Você vai observar em R$30, que é o que essa pessoa pretende gastar, qual é o plano que apresenta o maior tempo de chamada. E daí você vai identificar que o plano C é o melhor de todos. Beleza? Então, exercício 7, exercício simples, por observação correta do gráfico, você mataria ele tranquilamente. E aí nós vamos ao último exercício dessa lista, exercício 8, né? Que ele menciona o seguinte, olha, entre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Verdade isso. Por exemplo, segundo a alometria, a área da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com a sua massa através dessa relação K vezes M elevado a 2/3, né? Onde M é a massa da pessoa e K é uma constante positiva. Bom, o questionamento dele é o seguinte, olha, se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Exercício simples, com base nessa fórmula, você faz o seguinte, olha, se do período que vai da infância até a fase adulta, a sua massa é multiplicada por 8, ou seja, quando ele fala isso, olha, é multiplicada por 8, isso significa o seguinte, ó, que nesse período você vai chegar aqui e multiplicar o teu M por 8. Ele quer saber, em termos dessa informação, por quanto será multiplicada a sua massa. Aí o problema é simples de resolver, porque você está trabalhando com uma potência e o 8 ele pode ser fatorado. Essa é a ideia. Por primos 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então isso significa que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Se você faz isso, então A é igual a K, que multiplica agora no lugar do 8, 2/3, vezes M elevado a 2/3. Fazendo isso, você observa o seguinte, que por propriedade de potência o 3 cancela com esse 3, então 2 ao quadrado, que fica aqui, vira 4. Então A vai ser igual a quem? A 4K. Só que ele só cancelou para esse 2 ao cubo, o M não, o M mantém. Então o M está elevado a 2/3. Ora, se a gente sabe que a área é igual a K vezes M 2/3, ou seja, que é isso aqui, então a área, né, aí vamos colocar a área de adulto aqui, ela vai ser igual a 4 vezes a área original quando você está na fase da infância. Ou seja, quando a massa for multiplicada por 8, significa que na idade adulta você vai ter a sua área multiplicada por 4. E com isso a gente finaliza essa segunda lista de nivelamento. Tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, curte. Quem se inscreveu, se inscreve no canal, para que a gente possa sempre aí ter condições de trazer para vocês sempre um conteúdo legal, de qualidade, beleza? Valeu, até a próxima!